É Deus quem opera nas nossas vidas, tanto querer como realizar. Existem, neste momento, muitos irmãos impossibilitados de estar aqui conosco. Alguns estão com Covid, outros não estão, mas estão com uma gripe, um resfriado. Mas você está aqui, o Senhor te trouxe aqui. Então, que você esteja com todo o seu coração, que você esteja de todo o coração. Amém? Amém? Olha só, a palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 16, que Paulo e Silas estavam indo à casa, ao templo do Senhor, para oração. E naquele momento eles foram interrompidos por uma mulher que estava possessa de um espírito. Eles oraram, expulsaram aquele demônio, mas eles foram presos neste momento. Foram açoitados e lançados na prisão. A Bíblia relata que neste mesmo dia, à meia-noite, eles começaram a orar e as prisões caíram por terra e as prisões se abriram e eles foram libertos. Nós começamos a falar aqui que eles estavam pela manhã indo ao templo do Senhor, à casa da oração, e foram impossibilitados de chegar até esta casa, assim como muitos irmãos, não é? Mas à meia-noite eles começaram a orar e buscar a face de Deus em oração, e foi onde as prisões caíram, foi onde as barreiras caíram. O que isso quer dizer? Houve impedimentos no caminho de Paulo e Silas, conforme a Bíblia relata. Mas estes impedimentos não impediram sobre a vida dele de cumprir o propósito. Eles estavam indo para a oração. E lá eles oraram, dentro da prisão, dentro da cadeia. Eles buscaram ao Senhor e puderam ver a manifestação da presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Talvez você aí, meu irmão, que está na sua casa, não possa estar aqui neste momento conosco, porque está vivendo o isolamento, né, por necessidade deste momento. Você pode estar na sua casa, mas o propósito é de busca a Deus. Então se mantenha no propósito de busca a Deus. Amém? Você veio até a igreja para buscar a Deus, não é isso? Que o propósito se mantenha, que você busque ao Senhor. É o que a palavra de Deus diz, que nós devemos buscar a Deus no tempo e fora do tempo. Talvez neste momento para alguns seja fora do tempo, mas permaneça em buscar ao Senhor. Prossiga em conhecer e buscar ao Senhor. É o que diz lá em Oséias. Amém? Vamos prosseguir em conhecer e buscar ao nosso Deus. Amém? Eu não combinei com a Rafa. Cadê a Rafa? Está lá em cima. Eu não combinei com ela. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move. Versículo 27, vou repetir de novo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Esse é o plano de Deus. Esse foi o centro da vontade de Deus. Deus nos criou a mim, a você, a todos que estão na live, aos irmãos que não puderam vir. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para que tivesse comunhão com Ele, para que pudesse estar diante dEle, para que houvesse intimidade entre Ele e o homem. Todos nós aqui somos criados à imagem e semelhança de Deus. Abra também em Gênesis 3. Gênesis 3, 22.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e também tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vemos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E como eu falei, Deus criou o homem para que pudesse ter comunhão com Ele, para que pudesse ter intimidade com Ele. Aí, nós que somos cristãos, que já conhecemos a palavra, sabemos que houve a entrada do pecado no mundo pela desobediência do homem. Deus havia dito, nós podemos continuar lendo depois em Gênesis, Deus havia dito para que ele não comesse da árvore, mas ele, por influência da sua mulher, e a sua mulher por influência do diabo, acabou comendo desse fruto da árvore, e por comer desse fruto dessa árvore, ele desobedeceu ao Senhor. E por desobedecer ao Senhor, o pecado entrou no mundo. O que eu gostaria que vocês entendessem? Deus criou o homem, a imagem e semelhança, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, assim como Adão tinha. Mas o pecado que entrou no mundo, nos impediu de nos relacionar com Deus. Nos impede de nos relacionar com Deus. Nós vimos, na semana passada eu ministrei também, em Isaías 59, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão estendidas e nem os seus ouvidos tampados, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado nos separou de Deus. E a partir do pecado, o homem passou a viver separado de Deus. Foi o que nós lemos lá em Gênesis 3, 22. O homem foi expulso e passou a viver separado de Deus. Quando nós vamos olhar na Bíblia, nós vemos a história de Noé, logo em seguida, Noé, segundo a palavra de Deus, era um homem que andava com Deus. Embora o pecado tivesse habitado no mundo, embora tivesse entrado através da vida de Adão e Eva, a palavra de Deus nos mostra que mesmo antes da vinda de Jesus, existiam homens, como Noé, por exemplo, como Enoque, que andavam com Deus. O que isso nos mostra? Que existe liberdade de escolha, que o homem pode escolher andar com Deus, que o homem pode escolher estar andando junto com Deus e estar tendo intimidade com Ele. É claro que depois do plano de redenção, depois que Jesus veio, nós cantamos aqui, o véu se rasgou e já não houve separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o preço pelo pecado foi pago através de Jesus Cristo. Então, nós podemos ter livre acesso à sala do trono. A palavra de Deus diz que pelo novo e vivo caminho, nós podemos nos entrar. Mas ainda assim, existe a necessidade de escolher andar com Deus. Mesmo depois da vinda de Jesus, mesmo depois de Jesus ter pago o preço, ainda assim, existe necessidade que nós nos coloquemos diante de Deus e falemos: Senhor, eu escolho andar com o Senhor, eu escolho andar nos seus caminhos, eu escolho obedecer a sua voz, eu escolho, Pai, ter intimidade contigo, ter relacionamento contigo. Eu escolho, Deus, andar nos teus caminhos, andar na tua vontade, andar nos passos que Jesus andou. E eu falei que isso é para aquela pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não conhece a palavra de Deus, mas é também para aquela pessoa que já tem anos de cristão, anos de confissão de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos tentam saciar, esse desejo, esse anseio que existe no coração por algo, com algo,
com uma pessoa, com um vício, com um bem material, mas não é nada disso que vai preencher essa necessidade que você tem de Deus. A pessoa, ela pode ser a mais rica do mundo, ainda assim ela vai ter necessidade de andar com Deus, ainda assim ela vai ter necessidade de se relacionar com Deus, ainda assim ela vai ter necessidade de viver uma vida de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Amém? O diabo não quer que você entenda que o pecado faz separação entre você e Deus. O diabo não quer que você entenda que você precisa, assim como Noé, ter a escolha correta, a escolha de andar com o Senhor, a escolha de viver aquilo que Ele tem para a sua vida, a escolha de tapar os seus ouvidos para as más notícias, para aquilo que o mundo quer te oferecer, a escolha de tapar os seus ouvidos para a tristeza, a escolha de tapar os seus ouvidos para o medo, como a Rafaela ministrou, e escolher somente olhar para Ele, somente viver para Ele, somente desejar aquilo que Ele tem para você. Amém? O que é andar com Deus? Andar é andar junto, lado a lado, lado a lado, lado a lado, caminhar junto. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é modo de vida, é modo de viver. E eu quero te dizer uma coisa, não foi somente um pastor, um líder, um presbítero, um líder de célula, o pessoal do louvor, não foi somente essas pessoas que foram chamadas para andar com Deus. Sabe, você lá no seu trabalho, você vai precisar andar com Deus, porque se você não andar com Deus, você vai ser engolido por tudo que acontece de dificuldade naquele lugar. Você vai ser engolido por todas as más notícias. Todo cristão, todo ser humano foi chamado para andar com o Senhor e viver como Ele viveu. Isso está relacionado ao que Deus é. E se nós fomos criados para ser a imagem e semelhança dEle, isso está relacionado também à obra que Deus tem para a nossa vida, ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Não está relacionado a simplesmente uma religião. Porque muitos falam assim, eu vou mudar de religião. Meu irmão, não é mudar de religião, é mudar de vida. É mudar de uma vida sem Deus para uma vida com Deus. É mudar de uma vida na tristeza para uma vida alegre. É mudar de uma vida de doença, de enfermidade, para uma vida curada no Senhor. Seja nas suas emoções, seja no seu sentimento, seja no seu corpo físico. Você precisa estar andando com Deus, para que você possa atrair a presença dEle mais e mais para a sua vida, amém? Perguntar para vocês, se eu ando muito como uma pessoa, eu me torno parecida com ela? Sim ou não? Sim, é assim. Se eu ando com aquele que pratica o pecado, eu tenho a tendência a me tornar como ele. E se eu andar com Deus, eu a cada dia me tornarei mais parecida com Ele. Se você andar com Deus, você a cada dia se tornará mais parecido com Ele. Mais parecido com aquilo que Ele sonhou para você. Mais parecido com aquilo que Ele planejou para a sua vida. Mas que o diabo tentou destruir lá na tentação. Lá no Jardim do Éden. Mas não é só lá não, ele ainda age hoje. A Rafa também falou que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando alguém que possa tragar. Então a Bíblia aí mostra que ele não só agiu lá em Gênesis, quando ele tentou o homem e a mulher para que eles caíssem. A palavra nos fala que ele nos tenta para o pecado, nos tenta para permanecermos prostrados, nos tenta para fazer com que a nossa mente fique fechada, nos tenta para ter falta de fé, nos tenta para não permitir que entendamos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Meu irmão, como eu falei, não é mudança de religião, é mudança de vida. Nós costumamos falar conversão, e conversão significa o quê? Os motoristas aí, o que significa conversão?
Quando você converte, o que acontece? Quando você converte, você muda a direção da sua vida. Você muda, segue outro caminho. E andar com Deus está relacionado a isso. A seguir outro caminho. Um caminho diferente daquilo que o diabo quer para você. Um caminho diferente daquilo que o mundo está trazendo para a sua vida. Um caminho diferente. Um caminho onde você vai manifestar a presença de Deus aonde quer que você está. Amém. O nosso pastor costuma dizer assim: se a glória de Deus não estiver em um lugar, você tem a obrigação de levar a glória de Deus para aquele lugar. Sabe por quê? Porque você é um representante do reino de Deus. Você é um representante daquilo que Deus planejou. Você é um representante, você é filho. E se é filho, você pode representar o seu pai. Amém? Mas não dá para representar de qualquer maneira, concorda? Não dá para representar falando coisas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Não dá para representar agindo, tendo atitudes que não estão alinhadas à vontade de Deus. Não dá para representar a Deus sendo totalmente contrário ao que Ele quer para as nossas vidas. Sendo totalmente contrário ao que Ele sonhou para as nossas vidas. Amém? O que Ele sonhou, nós aprendemos na semana passada. Nós temos aprendido por todos os dias da nossa vida. Ele sonhou uma vida de fé, uma vida de santidade. Lembra que eu ministrei semana passada? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós também ouvimos, Hebreus 12, 14, que ninguém verá o Senhor sem a santidade. 12, 14, Rafa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já aprendemos o que é santidade. Nós já aprendemos o que é ter fé. Agora basta uma decisão. A liberdade de escolha que você tem. Escolha andar com Deus. Cantar é fácil, né? Aquela música. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. É fácil cantar. Mas e viver? E viver? Viver depende da sua obediência. Da minha obediência. Viver depende de renúncia, sabia? Depende de renúncia. Depende de você renunciar o cobertor quentinho para estar ouvindo a palavra de Deus. Depende de você se levantar para orar. Depende de você tirar o seu tempo de descontração, de brincadeira, para ir buscar ao Senhor, ouvindo uma ministração, cantando louvores a Ele. Depende de você renunciar àquilo que as pessoas querem falar aos seus ouvidos. Depende de você renunciar às más notícias, renunciar às fofocas. Depende de você não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. É isso que depende. Depende da sua decisão de viver uma vida com Deus. Amém? Amém? Abra a Bíblia em Salmos 1. 1:1. Foi o que eu acabei de dizer. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como que está seu relacionamento com Deus? Como que está a sua leitura da palavra de Deus? No início deste ano foi distribuído a toda a igreja um plano de leitura. Você perseverou? Você se manteve na busca da palavra? Na leitura da palavra? Na busca pelo conhecimento da palavra? Porque Deus se revela a nós através dessa palavra que Ele nos deixou. Amém?
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Como que é uma árvore plantada junto a ribeiros? Ela não é seca, ela não é murcha, ela não é triste, ela não é para baixo, ela não é angustiada. Por quê? Porque ela está recebendo vida, a água. Você que é plantado diante de Deus, você que vai plantar, talvez não seja ainda, mas vai plantar a sua vida diante de Deus, não vai ser seco, não vai ser murcho, não vai ser triste, não vai ser angustiado, não vai ser aquela pessoa que vive as dores deste mundo, mas sim, vai ser sim uma pessoa que pode passar por problema, que pode passar por dificuldade, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e pelo seu prazer estar na lei do Senhor, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros, você recebe a vida de Deus, o zoe de Deus, o Espírito de Deus na sua vida. E por receber a vida, o zoe, o Espírito de Deus na sua vida, você se renova, você se renova, você se renova, você se alegra. Mesmo quando tudo não vai bem, você se alegra. Mesmo quando você está passando por dificuldade, você se alegra. Porque você sabe que a sua esperança está no Senhor e que é Ele que guerreia a sua guerra. Meus irmãos, se vocês me conhecessem, há anos atrás, existia uma dor no meu coração, que era inexplicável. Nem eu consigo dizer o que era a dor, aquela dor que eu sentia. E talvez você também tenha vivido isso na sua vida. Eu costumo dizer, eu sei de onde Deus me tirou. Eu nunca levei uma vida de perdição, mas existia uma dor no meu coração que só foi curada quando eu fui para junto dele. Que só foi curada quando eu fui atraída para junto dele. É como se ele tivesse me pego no seu colo e tirado de mim toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela angústia que eu tinha. E como eu estou falando, não é algo explicável. Talvez tantos de vocês tenham sentimentos aí no coração de vocês que não é explicado, que você não consegue falar, né? Uma pessoa que está em depressão, ela muitas vezes não sabe o motivo pelo qual ela está em depressão. Alguns têm uma causa sim, outros não conseguem nem explicar, só vão vivendo aquela tristeza, só vão vivendo aquela angústia. Mas quando a vida de Deus entra, quando o zoe de Deus entra, tudo se renova, tudo se faz novo, tudo se faz novo. O seu coração se faz novo diante de Deus. Ele te enche, Ele te renova, Ele te cura. E aqui eu não estou falando somente da cura da doença física, mas eu estou falando dessa ferida, assim como eu estou falando da minha vida, dessa ferida que existia no seu coração. Ele vai trazendo a cura. A palavra de Deus diz, né, do bálsamo que é derramado sobre a nossa vida, que é derramado para curar essas feridas que foram abertas. Olha o sinal de que você está andando com Deus. Quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a tristeza, o que você faz? Murmura? Reclama? Blasfema? Quando vem a dificuldade, quando vem a doença, o que você faz? Chora? Fala que tudo acabou? Quando vem o problema financeiro, o que você faz? Amaldiçoa a sua própria vida? Não é isso, meu irmão. Ande com Deus. Declare o que Ele declarou. Viva como Jesus viveu, porque a imagem de Deus foi representada aqui como exemplo para nós, através da vida de Jesus Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o diabo, pela tentação, pela entrada do pecado, que ele conseguiu com que o homem e a mulher caísse, ele nos impediu de viver o plano de Deus. Mas aí Deus teve o plano de redenção e enviou Jesus. O próprio Deus foi representado por Jesus aqui na terra. Ele enviou seu filho para nos mostrar, olha ali, o meu filho, olha ali Jesus, vocês conseguem.
vocês conseguem. Ande nas suas pisadas, ande de acordo com o que ele andou, porque se você andar de acordo com o que ele andou, você vai estar andando de acordo com a minha vontade. Amém? 3 ainda, Rafa. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, você prosperará. Olha aí a vontade do Senhor. Se nós temos prazer na lei do Senhor, se nós temos prazer naquilo que Ele deixou para as nossas vidas, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, o qual dará folhas no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo. A Bíblia não está falando só da questão financeira, a Bíblia está falando de tudo na nossa vida. Infelizmente, nós não tivemos, muitos de nós, alguns sim, né? Não tivemos esse ensinamento quando ainda éramos pequenos. E caminhamos uma vida longe de Deus, e caminhamos uma vida fazendo coisas que desagradam a Deus. O Cristiano falou esses dias atrás a respeito da vida que ele vivia nas drogas. Ele quase perdeu a sua vida. Tantos outros irmãos, tantas outras irmãs têm testemunhos para contar a respeito disso. Então, nós fizemos muitas coisas que nos levou para longe de Deus, mas ainda assim temos a oportunidade de voltar. Ainda assim temos a oportunidade de nos achegar a Deus, de nos achegar à sua vontade. Amém. Abra a Bíblia em Êxodo 34. Versículo de número 29. Deixa eu abrir na minha Bíblia. Êxodo 34, 29. Ao descer Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com um rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu, mas todas as vezes que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que Deus havia lhe ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com Deus. O que essa passagem quer nos mostrar? Moisés, ele ficou 40 dias no monte para que pudesse escrever os mandamentos do Senhor para o povo de Israel. E a Bíblia nos mostra aqui nessa passagem que nós lemos, que quando ele desceu do monte para poder entregar ao povo as tábuas, as pedras, onde havia o registro dos mandamentos, o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia. E todas as pessoas podiam ver que ele esteve com Deus, que ele tinha falado com Deus, que ele tinha estado na presença de Deus. O seu rosto brilhava, o seu rosto brilhava. O que isso significa, meu irmão? O que isso significa, minha irmã? Se você começar a andar com Deus, todos vão poder perceber que você fala em nome dEle, que você vive o que Ele quer. Todos vão poder perceber que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa que anda na presença do Senhor, que busca o seu caminho, que busca a sua vontade em todo momento. Todos vão poder perceber que o seu rosto vai brilhar,
Não visualmente, assim como nós vemos aqui que a Bíblia diz, mas sim no seu modo de viver, mas sim no seu modo de falar, mas sim na sua maneira de se portar. Amém? Quando Jesus foi preso, os discípulos fugiram, né? Mas a Bíblia relata que Pedro foi reconhecido pelo seu modo de falar, pela sua maneira de falar. A Bíblia relata que houve uma mulher que disse: este é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. O seu modo de falar está denunciando a sua vida, está denunciando que você é um cristão, um representante do reino de Deus, um filho de Deus, uma pessoa que anda com Deus. Como que está o seu modo de falar? As pessoas estão percebendo, assim como perceberam na vida de Moisés, que você tem andado com Deus. Nós não falamos no começo que quando nós caminhamos com uma pessoa, nós começamos a nos tornar parecida com ela? Até vou falar Caná. As minhas meninas estão falando tu vai? Tu fez? Por quê? Porque está tendo convívio, Caná, não é? Então quando nós nos relacionamos com as pessoas, é isso, você se torna parecido com ela. Graças a Deus, você é um bom exemplo, que você deixe o seu legado, não é? Mas e se fosse algo maligno, vou usar bem esse termo? E se fosse algo de maldição? Teu modo de falar te denuncia. Elas começaram a falar, tu. Eu falei, tá andando com a Nayara, lembrei. Entendeu? Você está andando com quem, meu irmão? Com quem? Lá no seu trabalho. Você está andando com quem, até mesmo dentro da sua casa? Com quem? O que você está vivendo? O que você está vivendo dentro da sua casa? O que você está vivendo dentro do seu trabalho? Na igreja todo mundo é lindo, né? Louvemos ao Senhor, mãos levantadas, olhos fechados. Mas o que está dentro do seu coração? Eu disse na semana passada também que os nossos olhos são a janela da alma. E aquilo que entra pelos seus olhos vai aí entrar na sua mente. Então rejeite isso. Amém? Abra a Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que nós vamos ler agora. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também outros gentios, na vaidade da sua mente. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Olha o que nós estamos lendo. Separados da vida de Deus. Não foi isso que nós vimos no começo? Que nós fomos separados de Deus pelo pecado? Entenebrecidos, essa palavra é bonita, difícil. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Muitos irmãos vão ouvir essa palavra e vão se quebrantar diante de Deus. Outros têm o coração endurecido. Muitos irmãos já ouviram tantas outras palavras e rasgaram o seu coração diante de Deus. Mas outros não mudaram a sua vida. Nós somos chamados à mudança, amém? Nós aprendemos que conversão significa mudar a direção. Não é mudar de religião, é mudar a direção. Não é ser chamado de crente, evangélico, cristão, seja o que for. É ser chamado de filho. É ser chamado de a imagem e semelhança de Deus. É ser chamado de servo. Amém? Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do pecado, a respeito de exemplos que eu trouxe aqui, de tantos outros que eu não trouxe, mas você tem um entendimento, você sabe o que é pecado, o que não é, você sabe o que precisa ser retirado da sua vida.
versículo 20. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Lembra que eu falei que Cristo veio aqui representando o seu Pai? Ele veio ser Deus aqui na terra. Ele veio aqui nos mostrar o caminho que devíamos andar. Mas vós, volta só um minutinho. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido, se é que você está se atentando aos ensinamentos de Cristo, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, algumas traduções diz o velho homem. Quanto ao velho homem, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quer dizer, tire essa vestimenta do velho homem. Tire essa vestimenta, assim como aquela mulher que eu trouxe como exemplo. Assim como aquela mulher que foi pega em adultério tirou. Assim como tantos outros tirou. Tire o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Que se corrompe, que se vende. Nós achamos que somente político é corrupto, né? Mas eu já ensinei aqui para vocês. A palavra de Deus diz que o nosso coração é perversamente corruptível. Perversamente corruptível. Por isso nós temos que nos despir, que tirar a velha natureza que está habitando em nós, para que Cristo possa habitar nas nossas vidas. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tire o velho homem, tire a velha natureza, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? Você consegue abrir outra tradução? NVI. Eu quero ler o 22 e o 23 na tradução NVI. Livrem-se de toda a sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos. A minha tradução é diferente. Mas é tudo isso que nós lemos. Nós precisamos nos despir, tirar a nossa velha natureza. Sabe o que a velha natureza diz? Grite. Sabe o que a natureza de Deus diz? Se cale. Sabe o que a natureza do homem diz? Tenha raiva. Sabe o que a natureza de Deus diz? Ame. Sabe o que a natureza do homem diz? Se vingue. Mas a natureza de Deus diz: perdoe. É diferente. É diferente. A natureza de Deus em nós vai nos fazer diferente. A vida de Deus em nós vai nos fazer diferente. Sabe o que a natureza do homem diz? Se preocupe. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo. Sabe o que a natureza de Deus diz? Entra no gozo do seu Senhor, descansa, aquiete a sua alma, aquiete a sua alma, porque se você não aquietar a sua alma, você não vai poder ouvir a voz de Deus, porque conforme nós lemos na palavra, não hoje, né? Mas conforme nós já conhecemos da palavra de Deus, a voz de Deus é mansa, a voz de Deus é suave, a voz de Deus é mansa e suave. Ela não está na gritaria, ela não está no estrondo, não está no trovão, não está no vento forte. A voz de Deus é mansa e suave. E para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa aquietar a sua alma. Aquieta. Aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Deixa eu só ver se eu acho aqui exatamente a palavra que eu estou procurando. Efésios 4 ainda. Efésios 4. Não. Efésios 4,
17 a 23, foi isso que eu li, né? Tá, eu vou ler o 22 de novo, na minha tradução. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar. 24, é por isso que nós não achamos. 24. E revistam-se da sua natureza, da natureza de Deus, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. O versículo 24, na minha tradução, diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Criados para ser semelhantes a Deus. Criados para ser semelhante a Deus. Você pode estar passando por uma dificuldade, por uma luta. Você pode estar passando por algo difícil na sua vida. Mas você não foi criado para reagir de acordo com a natureza carnal. Você foi criado para reagir de acordo com a natureza de Deus. Como eu disse, ao invés de gritar, ore. Ao invés de blasfemar, louve. Ao invés de murmurar, agradeça. É assim que a natureza de Deus é manifesta na sua vida. Tire os palavrões da sua casa. Tire a mentira da sua casa. Tire a inveja da sua casa. E eu não estou falando que isso vai ser fácil. Eu estou falando que isso vai ser conversão diária. Mudança de direção diária. Amém? Vamos nos despir da velha natureza e nos vestir da natureza de Deus, da natureza que Deus planejou para as nossas vidas. Manifestando o amor, manifestando a gratidão, manifestando palavras doces, manifestando a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu convido você a ficar em pé, juntamente comigo. Talvez, meu irmão, essa palavra nem tenha sido para você. Talvez essa palavra não precise ser aplicada na sua vida. Eu acredito que não, porque todos nós temos coisas para corrigir na nossa vida. Mas talvez você conheça uma pessoa que precisa ser ministrado pelo Senhor. Talvez você conheça alguém que precisa entender o que é ter a vida de Deus. Que precisa entender o que é ter a presença de Deus dentro do seu coração. Quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, existe um fervor colocado em nosso coração, um desejo tão grande de viver o melhor para Deus, um desejo tão grande de viver tudo que Ele diz que devemos viver. Mas na nossa caminhada, né, muitas vezes o nosso foco é tirado, e nós fazemos o contrário do que a palavra de Deus diz. Nós nos desviamos para a direita. Nós nos desviamos para a esquerda. E por nos desviar para a direita e para a esquerda, vamos vivendo, longe. Vamos indo longe. Vamos indo longe. Deixamos de vir na igreja um dia, 2. Deixamos de orar um dia, 2. Deixamos de jejuar, deixamos de buscar a Deus na sua palavra, deixamos de declarar a palavra, depois já não são mais um dia, 2, depois são 7, depois são 15, depois são 30, e assim nós vamos nos afastando. Talvez, não da igreja, porque você entende a necessidade de estar na igreja, mas do seu relacionamento com Deus, sim. Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo que você não dobra o seu joelho para dizer: Deus, eu não estou aqui para pedir nada, porque para pedir nós somos muito bons. Nós pedimos o tempo todo coisas para Deus, mas não para pedir, para adorar. Para dizer: Senhor, eu te amo.
Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a presença do teu Espírito na minha vida. Faz quanto tempo que você não dobra o seu joelho para dizer: Senhor, renova comigo a sua aliança. Renova comigo. Renova, Senhor, o desejo de estar diante de ti. Feche seus olhos. Eu gostaria que não fosse somente a minha oração, mas que fosse a sua oração diante de Deus. Que fosse a sua oração se colocando diante de Deus e mostrando como está o seu coração. Comece através dessa oração a se despir da velha natureza. A gritaria que você tem permitido sair da sua boca vai cair por terra para que você possa dar lugar à paciência, à bondade, à fidelidade, à mansidão, ao domínio próprio, que são os frutos do Espírito em operação na nossa vida. Os palavrões terão que cair por terra, para que da sua boca não saia palavras de maldição, e sim palavras de bênção, mas sim palavras que vão trazer sobre a vida daqueles que ouvirem o entendimento de que você é uma pessoa diferente, o entendimento de que você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, o entendimento de que pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você foi resgatado, e por ter sido resgatado, você coloca a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, a minha vida não me pertence mais. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor é o dono do meu falar, do meu pensar, do meu sentir. O Senhor é o dono da minha casa. O Senhor é o dono do meu trabalho. Então tudo que acontecer lá, eu vou mostrar a todos que estiverem ao meu redor que eu sou tua filha, que eu sou teu filho. Que da sua boca possa sair o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. Não somente com as canções, quando nós vimos a igreja no momento do louvor e da adoração. Mas sabe quando aquela afronta vier? Sabe quando aquela dificuldade vier? Você vai andar com Deus. Você vai andar com Deus. Sabe quando aquele medo vier? Você vai falar: Deus não me deu espírito de medo, eu escolho a fé, eu escolho a coragem, eu escolho a vontade do Senhor. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja. Passeia, Espírito Santo, no meio dessas pessoas que estão aqui presencialmente nessa noite. Passeia também, Espírito Santo, em cada lugar aonde a pessoa está conectada para ouvir a tua palavra. Vai trazendo renovo, Espírito de Deus. Vai trazendo o entendimento do que é despir-se da sua velha natureza. Vai trazendo o entendimento do que é viver uma vida à imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. Que nada, que nenhum sentimento, que nenhum pensamento nos leve para longe da sua presença. Nos leve para longe da sua vontade. Que nada, Senhor, tire os nossos pés de diante de Ti. Nós nascemos para o louvor e glória do Teu santo nome. E é esse propósito que vamos cumprir. Não importa a pandemia, não importa a doença, não importa a situação que estejamos vivendo na nossa casa, no nosso trabalho. Nós escolhemos, Senhor, pelo livre-arbítrio, pela liberdade que o Senhor nos deu, permanecer diante de Ti. E dizer: Pai, eu escolho não murmurar, eu escolho não reclamar, eu escolho não liberar da minha boca palavras torpes ou palavras de maldição. Eu escolho, Senhor, abençoar. Eu escolho, Senhor, liberar a Tua palavra, que vai trazer sobre a vida de todos que estão à minha volta um impacto, Pai. Obrigado, Santo Espírito de Deus, porque a Tua palavra é revelada ao nosso coração.